movimento nasceu em Flores da Cunha em 2001, né? E eu fiz cenáculo em 1999. E na época eu fiz o cenáculo de Caxias do Sul, né? E eu não conhecia ninguém em Flores que tivesse feito o movimento, e em Flores não tinha essa presença de movimentos da igreja, né? Não tinha não era algo que existia. E até fiquei surpresa quando alguém me convidou e eu fiz. E aí quando eu voltei para Flores, eu pensei, nossa, mas a gente podia ter isso aqui, né? E aí eu aos poucos continuei participando, mas sempre lá em Caxias. E aí aos poucos eu fui conhecendo pessoas que estavam fazendo e tinham feito o mesmo curso, mas tinham feito em outros grupos que eram da região serrana, que daí incutia as cidades de Antônio Prado, IP, outras cidades da região, São Marcos. E aí a gente se encontrou. Esse grupo, depois que eu fiz, ali em meados de 2000, a gente se encontrou, a gente começou a fazer alguns encontros, né, de confraternização para relembrar muitas coisas que nós tínhamos vivido, e a gente começou a fazer parte de um pequeno grupo que era um anexo da região serrana. E aí, só que nesse movimento junto com a região serrana, eles nos permitiam que apenas 15 pessoas pudessem fazer o retiro a cada ano. E nós queríamos mais, 15 pessoas era muito pouco e tal. E eu estava muito envolvida com o pessoal de Caxias. Aí a gente sentou, conversou e pensou, não, e se a gente começasse o movimento em Flores da Cunha? E aí a gente começou a se reunir e pediu ajuda para Caxias. E aí a gente se desvinculou da Serra, do grupo que a gente estava vinculado, e a gente deu um grande passo. O próprio nome já diz. O movimento cenáculo, ele é feito de pessoas, naturalmente, e é esse movimento de pessoas que torna ele tão interessante, né? Lá atrás, no passado, as pessoas que iniciaram o primeiro cenáculo, muitas delas já não participam hoje. Quando eu fiz o cenáculo, tinha algumas pessoas lá trabalhando que hoje talvez não encontro mais elas dentro do cenáculo também. Eu dei a minha contribuição nesse movimento e hoje já estou praticamente só no apoio de longe, assim, vamos dizer, mas tem uma série de outras pessoas tocando o movimento de uma forma brilhante, e isso me alegra, esquenta o coração, assim, sabe, de saber que a gente deu o nosso melhor dentro das nossas limitações, das nossas capacidades pessoais, mas a cada cenáculo novas pessoas vêm fazendo parte desse movimento, e a cada troca de coordenação, a cada equipe, existe todo esse, como o próprio nome diz, movimento de pessoas que vão tornando o cenáculo, sempre guiado por um propósito, sendo levado à frente por novas pessoas, mas por um mesmo caminho, por uma mesma inspiração, né, de Deus, atingindo cada vez mais pessoas e mudando, quem sabe, a vida da nossa cidade, da nossa região, do nosso país, do mundo em geral. A história começa em 2014, quando também fui convidada então para fazer o retiro, por duas colegas de trabalho que se tornaram amigas e madrinhas, né? A gente fala, quem acolhe, quem convida, né? São os nossos padrinhos. Então, duas colegas de trabalho que me convidaram, elas já tinham feito. E em maio de 2014, então, iniciou num feriado de Caravaggio, né? Então, foram também 3 dias, a gente, né? Sexta-noite, sábado e domingo. E a partir daí, estou no movimento. A partir daí, mais ou menos, porque eu tive um 2015 muito bom, 2014, 2015 muito bom, e depois me distanciei do movimento, achei que não sentia a necessidade, vamos pensar assim, não me atraí. E em 2019, pouquinho antes da pandemia, eu resolvi voltar, enfim, e aí desde então estamos aqui. Em 2022, eu fui convidado também para fazer parte desse movimento, fazer o retiro, então fiz o 36º cenáculo de Flores da Cunha. Fui convidado pelo meu padrinho, que também é uma das pessoas que está desde o início da fundação do movimento e persevera até hoje. E desde então, né, o chamado ele se mostrou muito presente, e eu senti que era aqui o meu caminho, então estamos aí até hoje também. Foi um momento bem importante na minha vida, assim, eu vejo que normalmente a gente sempre passa por fases na vida, né? E acho que quando a gente fala de religiosidade, a gente sempre é chamado para isso.
Tem momentos que a gente está às vezes distante e às vezes está perto, e aquele momento eu estava me reaproximando. E aí eu vi como um momento de uma boa oportunidade de, opa, vamos ver o que é isso. A questão do retiro, não que é confidencial as coisas que acontecem, mas é só quem vai e que sente sabe o que realmente é, né? Então é muito nisso, né? Não se tem um segredo ou algo que é escondido a 7 chaves, mas é só mesmo quem participa, quem sente, quem está lá presente, que sente a presença das pessoas, a presença de Deus, a presença de Jesus lá, que consegue saber esse sentimento e sentir lá dentro mesmo que se passa, né? Nossos primeiros compromissos de Senante foram exatamente com as missas, porque na época eu e mais algumas pessoas que iniciaram éramos catequistas no Aparecida. Então o nosso local de encontro era o Aparecida, nossa salinha de encontro era lá, a nossa missa de chegada era lá, né? Nós fazíamos muita coisa no Aparecida naquela época, e aí o Aparecida também nos pedia que a gente ajudasse na liturgia, como uma contrapartida, e lá a gente começou a tortelada também. Então toda a nossa relação lá começou desde o início lá no Aparecida. Hoje ela se difundiu, né, na cidade toda, mas a questão da liturgia surgiu lá, e a serenata de Natal também, ela já era algo que o Cenáculo de Caxias fazia, né? Na época nós não tínhamos ninguém que tocasse violão e cantasse, mas a galera do folclore, a gente chama folclore, a galera que toca de Caxias vinha em massa para cá para nos ajudar, e a gente saiu fazendo serenata mesmo sem ter cantores, e aí a gente foi aos pouquinhos aprendendo, aí a galera começou a querer fazer aula de violão para poder tocar na serenata e tal, e aí tudo foi crescendo, foi acontecendo, daí vieram pessoas mais habilidosas, né? E aí até hoje o movimento segue fazendo essas questões tanto da liturgia quanto da ajuda também na missa do eremitério. Então todos esses envolvimentos com a questão litúrgica a gente também participa. Em 2011 e 2012 eu estive então na coordenação junto com o Guilherme Trentin, né, que era meu par da coordenação. A coordenação do Cenáculo é sempre em 2 pessoas, né? A cada 2 anos, geralmente, né, se faz essa troca de coordenação, e 2011 e 2012 coube a nós, né, a mim e ao Guilherme, conduzir esse movimento, né, que a gente admira e participa com bastante orgulho, assim, né? Então, sem dúvida, aquele foi o momento mais desafiador, por um lado, né, de estar à frente de tantas pessoas, né? Aquela época nós já estávamos quase em 1000 senantes, né? Hoje já se fala em mais de 2000, assim, a gente não tem exatamente o número na ponta, mas já são mais de 2000 pessoas que participaram do retiro, né, que fazem parte do movimento de alguma forma mais ativa ou menos, mas que passaram por essa história. Então, certamente, lá no nosso período da coordenação, foi o período onde eu estive envolvido de uma forma mais próxima, né? Mas não sozinho, especialmente, nem eu, nem o Guilherme, não éramos só nós dois, né? Eram uma série de pessoas, assim, um grupo de equipes, né? Algumas equipes, cada uma delas fazendo o seu trabalho, cumprindo o seu propósito, e o trabalho de todas elas baseado especialmente no sim, né? E na dedicação daquelas pessoas em estarem se doando e fazendo esse trabalho sob a nossa orientação, vamos dizer assim, né? E especialmente sob a inspiração, né? Que de cada um recebia, né? Vindo de Deus, né? Porque afinal, no Cenáculo nós nos consideramos sempre como ferramentas da ação de Deus aqui em Flores da Cunha ou aqui no mundo, né? Para estar em alguns lugares, né, que a gente tem no movimento, é importante estar ativo, né? Então, desde 2019, principalmente, a partir de 2019, quando eu voltei, eu me senti muito em casa, como quase se eu não tivesse, né, um período aí fora. E, enfim, fui convidada para participar de uma equipe dentro das equipes que a gente tem hoje, e a partir daí fui estando em casa.
E nesse momento, né, em algum momento, a gente brinca que, né, o Espírito Santo chegou e entendeu que eu poderia ser coordenadora nesse ano, né, nesses últimos 2 anos, então 2025 até o final desse ano. E, enfim, estamos assim aí tentando fazer o melhor, sempre a gente brinca, mas é verdade, nunca é sozinho, né, em nenhum lugar no Cenáculo é sozinho. Então eu e o Túlio estamos à frente do movimento nesses últimos 2 anos, né? E sempre com o Espírito Santo também nos iluminando para as decisões serem as mais sábias, né? As mais importantes para o movimento em si. É isso que nos mantém nós aqui também, né? Poder estar sempre com esse sentimento de a gente fez o bem para o próximo, a gente fez a nossa ação foi um motivo de transformação na vida dos outros através dos dons de Deus e do Espírito Santo. Isso não tem preço, sabe? Então é o que nos mantém aqui, realmente. A gente sempre comenta que o retiro ele é bom para quem se faz, mas quando a gente persevera e permanece no movimento, as coisas fazem cada vez mais sentido, né? Então é isso que nos mantém vivos aqui também, né? Para que a gente continue, que persevere também nesse movimento. E o que diferencia, né, também, vamos dizer dessa forma, de uma outra instituição ou de uma outra corporação ou de uma outra empresa, de alguma outra atividade coletiva, onde lá a gente enxergaria o que é feito de uma forma mais profissional. Você tem as melhores pessoas em cada equipe, cada um fazendo o seu melhor naquela função onde já é bom. No Cenáculo é um pouco até o contrário, né? Geralmente cabe, né, a nós desempenhar funções onde a gente não é bom. E a gente enxerga isso, né? Eu digo a gente por ser uma visão compartilhada de outras pessoas que trabalham da mesma forma, né? A gente enxerga isso como se fosse justamente um presente para nos dar a oportunidade de desenvolver. Quando uma nova coordenação assume, não é a regra, né? Mas existe um norte de trabalho ali que a gente escolhe, né? Seja uma passagem, uma vivência bíblica, alguma forma como a gente está sentindo o movimento no momento, né? Para que daí se faça um planejamento aí de 2 anos e em cima desses eventos, nesse evento a gente vai trabalhar essa coisa mais específica, esse evento aqui, os encontros, e agora eles vão por esse caminho, agora a gente vai por outro, e tudo culmina nos eventos principais, né, que a gente chama aqui, são os retiros, né? Então a gente tem retiros hoje para novos senantes, tem retiros para pessoas que já estão no movimento também, então tudo isso vai se costurando em cima disso, né? A gente sempre está em movimento, então sempre tem ações. Através da coordenação, quando o Túlio e a Suelen assumiram, foram feitos os grupos, né? Então cada grupo é responsável por alguma área dentro do Cenáculo e eu fui convidado por eles, né, para participar de um grupo que faz a organização dos nossos encontros. Então a gente convida os palestrantes, organiza os locais e tudo mais, até esse local que a gente está aqui, a gente o utiliza como espaço, né, para essas palestras, para esses encontros que a gente tem. Então, desde então, eu estou em movimento junto ali, né, com minha equipe, junto com as demais pessoas, participando da organização desses grupos e também participando dos outros eventos que o Cenáculo promove, né, que são inúmeros eventos durante o ano. Participamos dos tapetes e da Romaria do Frei Salvador, quanto movimento, junto também com o nosso co-irmão tal, assim, né? Claro, os tapetes a gente faz só nós, eles fazem os deles, enfim, mas é todo mundo junto também. Em sociedade também a gente, né, tem aberto, né, para que a única fonte de renda, digamos assim, realmente do Cenáculo é a tortelada, que geralmente acontece anualmente em julho. Ele já representou lá, né, quando eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, ele já representou uma grande mudança na minha vida e é algo que eu levo comigo assim ao longo dos anos e eu vejo que isso acontece muito na vida das pessoas que fazem o retiro, que participam do movimento, que é poder enxergar as coisas com um olhar diferente, com um olhar mais positivo, com um olhar mais de amor, com um olhar mais cristão, né? Que é isso que eu aprendi muito quando eu fiz, né? Essa conexão mais próxima com Deus, essa questão da espiritualidade, né? De poder estar mais próximo de Deus,
e tentar viver isso no dia a dia, né, com as pessoas, no que a gente faz, enfim. Então, para mim, ele representa muito, ele representa uma transformação da visão da vida, assim, então, e uma forte conexão com Deus, assim, uma experiência, um encontro muito forte com Deus. É uma experiência pessoal, né, participar do retiro e também continuar no movimento, sempre é algo particular, né, e pessoal de cada um, e para mim, em específico, me ajudou muito a poder enxergar situações da vida, né, sejam elas boas ou especialmente as ruins, com outros olhos. O olhar da fé ajudou a sedimentar essa vivência na minha vida, nos momentos difíceis, em problemas relacionados a outras áreas, né, que não o cenáculo em si. O participar do cenáculo, estar lá aprendendo, ouvindo muitas coisas legais, vivenciando coisas importantes e, em especial, compartilhando, né? Enquanto a gente estava fazendo outras atividades, às vezes até manuais ou coisas assim que não eram de algo de aprendizado vivencial, mas o fato de estar lá ao lado de outra pessoa, conversando, compartilhando experiências, tudo isso permitiu a mim, né, ter essa companhia, né, esse acolhimento, essa proximidade com outras pessoas, às vezes completamente estranhas, que nunca tinha visto na vida, né, e que a partir de um determinado momento tomaram uma importância grande no sentido de se ter construído amizades muito fortes e duradouras e com relacionamentos profundos, assim, a nível seja de amizade propriamente dita, mas também na parte sentimental, de apoio e de compreensão mútua, assim, né? O cenáculo, ele significa o amor, né? A fé. Eu acho que na minha vida, principalmente, me aproximou muito da igreja, muito da fé, que, como eu falei, né, ela fica às vezes distante, né, e isso deixa a gente sempre próximo da fé, sempre próximo de Deus, sempre próximo de Cristo, de Maria, de tudo, né? Então isso foi uma virada muito importante na minha vida, no cenáculo, porque realmente eu me aproximei da minha fé, né, que eu tive, que a família, né, a gente sabe, vem da família, mas às vezes na nossa vida a gente se afasta por motivos, e teve essa reaproximação. E com certeza, como movimento, faz a gente participar da comunidade. Então, não só dentro do cenáculo, mas também fora, a gente se estimula mais a participar da comunidade. A gente, lógico, a gente tem cada um dentro aqui do movimento também tem a sua história, a sua vivência, a sua trajetória antes de chegar, né? E cada um carrega seu passado, as suas dores, as suas limitações, né? Tudo que traz de bagagem, e estar aqui é como se sentir em casa, né? É saber que tu, com um pouquinho que tu tem, tu pode impactar a vida de um monte de gente e fazer que elas se sintam aqui em casa também. Então, toda essa transformação, né? A gente entender e virar essa chave que a gente é parte de um conjunto de alguém que já trabalha por nós, né? A gente fala que nunca somos nós, mas sempre é o que a gente acredita, né? A gente tem essa iluminação, essa esperança, e é isso, cara. Eu acho que é muito da gente se sentir em casa, sabe? De se sentir entre irmãos, entre família. O cenáculo tem essa sensação de pertencimento, né? Todo mundo, quando participa aqui com a gente percebe que o pessoal gosta de estar aqui, que é uma terapia, que é uma vivência, uma família que muitas vezes o mundo não oferece. Nós queremos que as pessoas se sintam em casa, as pessoas se sintam bem, acolhidas, e o fundamento é o amor e o serviço. Então o cenáculo movimenta tanto na sociedade quanto internamente, vamos pensar assim, dentro desses pilares, né? Estar em serviço, sempre levando em consideração o amor de Deus, de Jesus para conosco, né? Com a Mãe Maria também. Então, o cenáculo realmente a gente fala para todo mundo que pergunta o que é ou como é, que a gente não consegue explicar. Realmente é um sentimento.
tem que fazer para entender, porque ele é único, individual e vai gerar importância para ti daquele momento, do teu jeito.